Pessoal, boa noite. Já Já estamos ao estamos ao vivo vivo e e vamos vamos começar começar um um pouco pouco aqui aqui o o workshop workshop de de Notion, Notion, passando passando por por vários vários tópicos, tópicos, desde desde o o básico básico até até uma uma parte parte mais mais elaboral elaboral ali. ali. Vou Vou mostrar na mostrar na prática prática como é como é que que estrutura estrutura um um exemplo exemplo simples simples ali, ali, desde desde a a parte parte de de vendas vendas dos dos clientes clientes ali, ali, a a gestão gestão dos dos projetos, projetos, o o pós-venda. pós-venda. A A ideia ideia é é mostrar um mostrar um exemplo exemplo prático prático e e simples, simples, sabe? sabe? Para Para poder poder conseguir conseguir entender entender as as possibilidades possibilidades de a de a gente gente conseguir conseguir elaborar elaborar os os próximos próximos passos passos aí aí para para poder poder montar montar a a estrutura estrutura dentro dentro da da commit, commit, se se for o for o caso, caso, né, das das áreas áreas que se que se interessarem. interessarem. Eu Eu vou vou compartilhar a compartilhar a tela tela aqui, 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 só só conferindo conferindo se vai se vai estar estar tudo tudo certo certo aqui. aqui. Deixa eu, um Um segundo. segundo. Maju, Maju, tudo tudo certo certo aí? aí? Tá Tá mutado. mutado. Ainda não compartilhou. É que tá no delay. Ah, Ah, tá, mas mas tá ao tá ao vivo. vivo. Show. Show. Show, Show, realmente tá realmente tá tudo tudo certo aqui. certo aqui. Começamos. Começamos. Pessoal, Pessoal, qualquer qualquer dúvida, dúvida, pode pode interromper interromper e e fazer fazer pergunta. A pergunta. A gente gente vai vai conversando. A conversando. A ideia é que ideia é que seja seja bem bem interativo interativo mesmo, mesmo, sabe? sabe? Eu vou Eu vou colocar colocar vocês na vocês na tela de tela de baixo baixo aqui, que aqui, eu que não eu vou vou conseguir conseguir ver. ver. Então Então aí a aí a gente gente vai vai conversando. conversando. Vocês Vocês estão vendo estão minha vendo minha tela? tela? Tá Tá tudo tudo certinho certinho aí? aí? Sim. Tá sim. Bom, Bom, para para poder poder explicar explicar sobre o sobre o Notion, Notion, eu eu vou vou montar a montar a apresentação apresentação dentro do dentro do próprio próprio Notion Notion mesmo, mesmo, porque porque eu eu pensei em pensei em montar um montar um slide e slide e tal, vai tal, ficar vai ficar legal, legal, mas mas acho acho que que a melhor a forma melhor de forma de mostrar mostrar como usa como o usa o Notion, Notion, mostrar as mostrar as possibilidades possibilidades de de uso uso do do Notion é Notion é dentro do dentro do próprio próprio Notion, né? Notion, né? Então aqui eu Então já aqui eu já montei montei uma uma pequena pequena galeria galeria com com os os tópicos que a tópicos gente que a vai gente vai abordar, abordar, né, em uma né, em uma introdução introdução básica ali, básica ali, porque porque algumas algumas pessoas pessoas responderam o responderam o formulário formulário falando falando que que tinha tinha conhecimento conhecimento muito muito superficial, superficial, que eu eu vou que vou mostrar um mostrar um pouco das pouco das possibilidades possibilidades do do que a que gente a gente pode pode colocar colocar aqui aqui dentro. dentro. Falar Falar um um pouco pouco das das estruturas, estruturas, como como é é que que funciona funciona ali ali a a parte parte dos dos blocos, das blocos, bases das de bases de dados, dados, do do compartilhamento. compartilhamento. Aqui eu vou Aqui eu vou entrar um entrar pouco um mais pouco a mais a fundo na fundo na base de base de dados, falar dados, o que falar o são que são as propriedades, propriedades, relacionamento, relacionamento, e e montar um montar um exemplo aqui exemplo para a aqui gente para a poder gente poder entender entender como que como que isso isso se se encaixa na encaixa na prática, prática, sabe? Que eu sabe? acho Porque eu que acho o que o objetivo objetivo final final mesmo mesmo é é montar esse montar esse exemplo exemplo aqui aqui e de de forma que forma todo que mundo todo mundo entenda, entenda, como como se se os os outros outros três três itens aqui itens aqui fossem a fossem a base base para a para a gente gente conseguir conseguir estruturar isso estruturar isso aqui e aqui e passar a passar a real real perspectiva perspectiva do do que é que é possível com possível o com o Notion. Notion. Depois Depois aqui eu aqui vou eu vou só só mostrar mostrar uns uns templates templates que que eu eu tenho tenho aqui aqui e e depois a gente depois a vai gente vai passar passar pela pela galeria galeria oficial oficial do do Notion. Notion. Show? Show? Vou Vou começar começar aqui. aqui. O O primeiro é a primeiro é a parte de parte de introdução. introdução. E assim, E vocês assim, vão vocês ver vão que ver que tem tem pouco pouco conteúdo conteúdo escrito escrito mesmo, é mesmo, é só só algumas algumas partes para partes poder para me poder me orientar. orientar. E o que E o que tiver de tiver de exemplo mesmo exemplo vai estar mesmo na vai estar na tela, eu vou tela, ir eu vou ir mostrando. mostrando. Mas Mas assim, assim, de de definição, para definição, para quem quem não não conhece conhece nada do nada do Notion, Notion, é uma é uma plataforma plataforma extremamente extremamente versátil versátil que tem que um tem um foco foco de de revolucionar a revolucionar a forma como a forma como gente a gente organiza organiza e e faz a faz a colaboração entre colaboração os entre os times, times, equipes equipes dentro de dentro uma de uma empresa. empresa. Aqui Aqui fala, né, fala, né, que que se tirei do tirei do próprio próprio Notion Notion que que é é baseado, baseado na na ideia de um ideia de um espaço de espaço de trabalho mais trabalho mais modular modular e que a e gente que a gente consiga consiga fazer as fazer as adaptações, adaptações, porque o porque o Notion ele Notion ele pensa pensa em em ser ser como um um software software customizável customizável para para onde onde qualquer qualquer pessoa pessoa consegue consegue atualizar e atualizar e colocar as colocar as informações sem informações sem precisar precisar necessariamente necessariamente de um de um desenvolvedor. desenvolvedor. Tanto que Tanto lá que no lá no início o início o Notion ele Notion foi ele foi estruturado estruturado pensando em pensando em ser ser como se fosse como como se se fosse, fosse, entre entre muitas muitas aspas, aspas, tá? tá? Um Um WordPress WordPress ali ali da da vida vida que a que a gente gente vai vai colocando os colocando os bloquinhos e bloquinhos e montando o montando o software do jeito software que do a jeito gente que a gente precisa. precisa. Lá Lá atrás, atrás, o o início dele início foi dele foi assim, assim, depois depois eles eles foram foram adaptando adaptando e e evoluindo de evoluindo acordo de com acordo que com o o que o produto produto foi foi ganhando ganhando mercado mercado e, né, e ganhando ganhando tração aí. tração aí. Mas Mas a a ideia é ideia é realmente realmente ser ser bem bem genérica, genérica, atender atender diversas diversas necessidades necessidades e e pegar pegar várias várias pontas ali, pontas ser ali, ser realmente um realmente um centro de centro de trabalho trabalho centralizado, centralizado, modular, modular, muito muito fácil de fácil de mexer e mexer que a e gente que a gente
conseguir fazer as adaptações. E E aqui a gente consegue mexer tanto com gestão de projetos, criar criar Kanbans, listas listas de de tarefas, timelines timelines para poder acompanhar o progresso. A A gente pode montar documentação, acho que isso aqui é muito rico, principalmente quando se trata da IA do Notion, porque a gente pode inserir todas as nossas informações aqui de como que funciona uma área, de como que funciona um projeto, de como que está estruturado nossos processos internos e consultar eles muito facilmente, inclusive com IA. A IA do Notion, ela acessa nossas páginas, nosso workspace, e consegue nos dar a resposta com base nas nossas próprias informações de maneira muito simples. Isso é muito poderoso. Pra quem tá acostumado aí a usar ChatGPT e tal, isso aqui imagina como se fosse o ChatGPT alimentado com seus dados, com os dados da sua empresa. Isso aqui é interessante. Deixa eu conferir aqui se tá tudo certinho. Beleza. A parte de organização dos times. O áudio tá bom, pessoal? Só pra conferir aqui. Ah, sim. Aparentemente tá meio duplicado na transmissão. Deixa eu ver aqui. Um segundinho.
Não, beleza. Colocar para não transmitir o áudio? Onde que seria se não transmitir o áudio? Se diz no próprio OBS, por exemplo. Estou usando para compartilhar no Meet. Eu acho que no próprio Meet você pode escolher se você está compartilhando áudio ou só a tela na apresentação. Boa. Vou tentar fazer isso aqui, que aí a gente continua com as coisas do setting, né? Deixa eu parar o compartilhamento da tela aqui, que eu acho que vai ser melhor. Eu compartilho de novo e seleciono a tela certinho. Ali, ó. Não, mas olha só, quando eu compartilho a tela inteira, ele não coloca o áudio. Então não é isso não. Bom, mas acho que tá dando pra poder entender, a gente vai continuar sem perder muito tempo aqui com essa parte da configuração. Mas aí a gente vai conversando, se o áudio ficar ruim aqui na chamada, acho que o principal é a chamada, e se vocês não estiverem me entendendo, vocês me avisam. Voltar aqui, beleza. Bom, tava falando aqui da parte da documentação, a parte de organização dos times. A parte de organização dos times é bem interessante, porque a gente consegue gerenciar a parte de membros, atribuir responsabilidades, acompanhar o desempenho individual e coletivo do time. Então a gente consegue... O Notion, para quem tá só começando lá, imagina que é só jogar os conteúdos ali, colocar listas, database e tal, mas a gente consegue também puxar métricas dentro do Notion. Para quem tem acesso à parte de gráficos, isso é extremamente poderoso. Mas a gente consegue ver quantas tarefas uma pessoa concluiu ao longo do tempo, a gente consegue ver quantas tarefas um projeto tem, e dessas quantas tarefas que tem, quantas estão concluídas, quantas que faltam para concluir, qual é o prazo desse projeto. Inclusive, construir uma timeline e ver se o projeto, no momento que está agora, ele vai ficar atrasado ou não, sabe? Só adicionando dependências e mandando ele remodelar ali. É bem interessante, isso é uma feature que tinha apenas em softwares de gestão mais avançados e que no Notion aqui é bem fácil de configurar. Posso mostrar depois. A parte de planejamento estratégico, como eu falei, a gente consegue puxar muitas métricas aqui. Então, um exemplo dentro do contexto de empresa júnior é membros que executam. Isso é muito simples de puxar dentro do Notion. A gente consegue puxar ali quais foram, quantos membros tem trabalhando nos projetos em execução esse ano. E aí ele já consegue ter essa métrica e deixar num dashboard visual ali para toda a empresa ver em tempo real essa atualização. Gestão de clientes, criar um CRM personalizado, e aí a gente vai colocar adaptado para o contexto quais são as etapas de vendas daquela empresa, quais são as etapas do projeto, pós-venda, tudo. Exatamente sobre isso aqui que vai ser o exemplo que eu vou dar ali na parte prática. O principal é que é tudo integrado, né? Todas essas tarefas, todos os times, toda a documentação é tudo dentro do mesmo lugar, acessível da mesma forma, o que torna a experiência muito simples. Eu já vi muito caso, principalmente com empresa júnior, de usa o Trello para poder gerenciar um determinado projeto, usa o Monday para poder gerenciar outro, usa o Pipefy para poder gerenciar a parte de vendas, usa o Google Docs para poder mexer com outras partes mais de contrato ali, e acaba que fica tudo separado e fica muito difícil a própria empresa consolidar o conhecimento que ela tem. E quando tem que puxar alguma métrica para poder subir, tanto para poder acompanhar o desempenho da empresa mesmo, para poder subir para o BJ, ou dar um retorno ali para a empresa ou para a instituição de ensino, a gente sofre com isso, né? E se tiver essas informações todas num lugar muito centralizado, fica bem fácil. Esses primeiros softwares são realmente mais rápidos, vou puxar aqui para o próximo. Agora a parte de estrutura básica. Aqui tem alguns exemplos, tipo blocos e páginas, e depois eu vou falar a parte de acesso. Essa parte de acesso é extremamente importante, mas eu vou antes só passar aqui nos blocos básicos. Isso aqui é basicamente um compilado de coisas que a gente pode pôr dentro do Notion. Pode ter listas de tarefas dentro de páginas. Isso aqui é uma lista de tarefas solta, um to-do list. É só inserindo mais um item aqui. Títulos, subtítulos, subtítulos, né, no H3, lista numerada, bullet list. A gente consegue inserir alguns atalhos aqui se eu vier colocar. Porque a estrutura do Notion ela é baseada em Markdown. Então, se a gente usa a estrutura do Markdown, a gente consegue já colocar, por exemplo, colocar aqui, ele vai iniciar uma bullet list. Se eu colocar o 2 aqui, ele começa uma lista numerada. Se eu colocar duas hashtags, ele já começa um texto 2. Então é bem simples de inserir com itens aqui dentro. Tem tabela simples, isso aqui não é a parte de base de dados, é só uma tabela. A gente pode formatá-la da forma como a gente quiser, inserir mais linhas, mais colunas, se for o caso, e preencher ela da forma como a gente achar necessário. O toggle, onde a gente coloca informação aqui dentro, e aí pode colocar qualquer bloco aqui dentro.
um toggle com imagem, aqui só uma imagem minha de exemplo, como que a gente pode inserir qualquer informação aqui dentro dos blocos, e aqui um toggle vazio, onde a gente pode iniciar a parte de citação. E esse bloco aqui que é bem interessante, que é o Callout. Eu não lembro o nome dele exatamente em português, porque meu Notion está em inglês, mas ele é bem flexível e bem legal para poder organizar as coisas. Então a gente pode colocar ele aqui, remover o ícone se for necessário e inserir informação aqui dentro à vontade. E o ponto importante dos blocos básicos aqui é que vocês estão vendo eu falando o tempo todo de blocos, né? Colocar o bloco, inserir o bloco. É porque o Notion ele lida como cada item desse sendo um bloco. Então, se eu colocar o mouse aqui do lado, vocês vão ver que aparece esse negócio aqui do lado, permite a gente mexer com ele para onde a gente quiser. E isso aqui é lidado com um bloco. Uma página, ela é basicamente um agrupamento de blocos que a gente pode ir inserindo aqui e colocando qualquer informação. E um bloco a gente tem diversas propriedades. A gente pode, né, usar IA aqui, duplicar, transformar um bloco em outro bloco, que mostra todas as possibilidades que a gente tem. Copiar o link para o bloco tem link, então se você copiar o link, alguém clicar nele, e mesmo que ele esteja lá embaixo numa página, a pessoa vai direto nele. Isso é bem legal. E assim, são várias possibilidades. Aqui eu vou mostrar. Essa parte aqui de cima são os blocos mais básicos, mas aqui, ó, quando a gente aperta contra barra, na verdade, ele mostra todas as possibilidades que a gente pode inserir. Aqui em cima são os blocos básicos, que são esses que eu mostrei aqui em cima. Aqui tem uma parte de AI, e aqui a gente já começa a inserir mídia. Então, imagem, aquela imagem que vocês viram que eu inseri minha aqui em cima, no toggle, é um exemplo disso, a gente pode colocar. Dentro dos planos, eu vou falar isso mais à frente, tem uma certa limitação em relação a arquivos que a gente pode inserir. Mas é bem legal poder montar as estruturas. Bookmark, vídeos, áudios, pedaço de código para a gente poder colocar aqui dentro, que é uma documentação, por exemplo, de algum projeto, onde a gente explica como que alguma coisa funciona, pode colocar aqui. Arquivos. Então imagine que tem uma página de um cliente, por exemplo, você pode colocar todos os arquivos relacionados àquele cliente dentro da página dele e organizar isso lá muito mais fácil, bem centralizado. Links de arquivos ou os próprios arquivos, né? Vamos supor que é um drive ali que está compartilhado com o cliente e você pode incorporar os itens desse drive dentro de uma página do Notion para poder deixar mais acessível para o time de desenvolvimento, por exemplo. É bem flexível para cada contexto. Aqui as bases de dados, que a gente vai falar daqui a pouco. Bloco de AI de novo. Esse aqui é basicamente um bloco para a gente poder inserir o próprio prompt aqui. Então eu consigo falar o que eu quero que ela faça aqui. Quando eu apertar Generate, ela vai executar, considerando as informações que estão dentro da página. Vou voltar aqui. A parte de base de dados aqui, o bloco que eu parei, e aqui a gente entra nos blocos bem interessantes para poder organizar. Sumário, a gente consegue colocar aqui os títulos, subtítulos que eu coloquei ali em cima, eles aparecem aqui no sumário. Tem... Essa aqui já passei direto na parte de incorporar, né? A gente consegue inserir função LaTeX aqui, equação LaTeX. A gente vai colocar botão, e essa parte do botão ela é bem poderosa, porque a gente consegue colocar um botão para poder realizar alguma ação ali dentro. Inserir dados dentro de uma página, atualizar algum tipo de propriedade dentro de um banco de dados, abrir um link que seja, enfim. O botão é bem interessante. Esse aqui de Batch Props, que é colocar essa barrinha aqui em cima, a gente pode colocar ele em qualquer lugar. E aqui ele mostra, né, a localização daquela página. E no mais, acho que desses blocos mais complexos, assim, esses aqui são os mais interessantes. A gente tem também esse Synced Block para poder ter compartilhado dentro de diversas páginas, o toggle, só que com o heading, para poder ter um toggle que aparece dentro do sumário ali, com o título certinho. E a divisão de colunas também, porque a gente consegue colocar os blocos um do lado do outro. E o que eu vou falar de um bloco, acho bem interessante, que é esse aqui, de construir fluxogramas. Ele é bem legal porque a gente consegue colocar fluxos aqui dentro. Então, dentro dele aqui, a gente consegue já ir apontando as informações. Eu não vou mexer nele agora, mas você consegue montar um diagrama e colocar ele nesse formato de código aqui, ele consegue exibir para você aqui o diagrama. Então, a gente pode colocar só o preview do fluxograma, só o código, ou dividido como estava, né? Isso aqui é bem legal, dá para poder montar muita coisa, é bem simples. Eu só não vou me arriscar aqui agora, primeiro que eu vou perder tempo, segundo que eu não lembro a sintaxe. Mas é bem útil para poder demonstrar fluxos ali e deixar registrado, documentado, né? Emojis, lembretes, dá pra gente poder pôr aqui dentro também. Menção a alguma página, equação inline, porque aqui eu falei de blocos, né? Mas se a gente tiver um texto e quiser colocar uma equação naquele texto, a gente consegue também. Incorporar arquivos de diversas fontes.
e puxar dados de outros lugares também, né? Trello, Gira, GitLab, o GitHub também, a gente consegue conectar ele nas bases de dados aqui, GitHub, Slack. Muitos clientes usam Slack, então o Notion com essa integração a gente consegue avisar as pessoas do Slack a partir das ações que acontecem dentro do Notion. Bem legal para automação isso aqui. Zoom, Dropbox, enfim. Aí aqui, de acordo com a necessidade, vai explorando que vale muito a pena ver essas conexões aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que é legal de mostrar. A parte de importação. A gente consegue importar dados também de outras fontes, puxar dados do Confluence, do Asana, do Google Docs, Trello. Isso aqui é bem legal porque ele importa mesmo. Então, se eu colocar aqui Trello, ele vai trazer um board do Trello aqui para dentro do Notion e vai ser como tá lá no Trello, só que dentro do Notion. Então, para quem está migrando de plataforma, usar esse recurso aqui é bem interessante. E no mais aqui ele volta para poder exemplificar os blocos e mostra a parte de estilização. Não vou entrar muito em detalhe não, porque é basicamente alterar o estilo das páginas. Né? Bom, de blocos básicos, assim, é isso aqui. O pessoal tá de boa? Vocês estão acompanhando tranquilo? Ou tá muito lento, né? Porque eu tô começando pela parte bem básica mesmo. Tá tranquilo? Show. Tá de boa. Boa. Aqui a parte de subpáginas, isso aqui é só pra quem não conhece mesmo do Notion, né? Porque aqui vocês estão vendo que eu tô navegando entre páginas com conteúdos, né? E aqui a gente consegue inserir páginas dentro de páginas, né? Ele vai colocando infinitamente mesmo. Você pode ir colocando quanto você quiser e inserindo conteúdo. E a cada página que você coloca aqui dentro do Notion, você pode colocar quantas informações você quiser e estruturar da mesma forma, não tem limite. É lógico que de acordo com o que você vai colocando uma dentro da outra, né? Você vai ter mais dificuldade para poder organizar. Mas a parte que eu falei ali das colunas, aqui a gente pode ver que eu tenho um bloco de texto aqui, junto com... E do lado tem outro bloco com outras informações aqui dentro. Esse texto aqui ele é um texto genérico, que eu gerei com o ChatGPT só para poder preencher aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, a gente pode colocar bloco um do lado do outro, um bloco um dentro do outro. Então aqui eu tenho aquele Calot, que eu mostrei para vocês, e dentro dele eu tenho um board, tá vendo? Posso tirar ele aqui e vai ficar mais visível. Tem aqui e eu só insiro ele aqui dentro para poder ficar mais bonitinho, ter essa borda aqui, ficar mais organizado e tal. E colocar eles um do lado do outro também para poder ir organizando. Bem modular, bem fácil de organizar. E aqui um exemplo de conteúdo da web que eu coloquei aqui, que é a parte do meu canal do YouTube, links externos para outras páginas. Enfim, bem fácil de organizar e bem tranquilo. E quase que passa em branco também. Para poder deixar ele largura total e a fonte menorzinha, vocês podem vir aqui, ó. Três pontos você consegue deixar o texto menor e falar que vocês querem ocupar a largura inteira. Beleza. Agora uma parte bem importante, que é essa parte de acesso e compartilhamento. Tem muita gente que começa a mexer no Notion e tá começando ali e adiciona pessoas dentro da página como membros. E a pessoa começa no plano free, obviamente, até porque o plano pago já é um preço considerável, principalmente a gente aqui no Brasil. Mas o Notion tem uma limitação. Apesar de ele não limitar a quantidade de blocos que você pode inserir, como era antigamente, ele limita a quantidade de pessoas que você pode inserir. Mas é uma limitação meio pegadinha, assim, porque se você tentar adicionar uma pessoa dentro do Notion, no plano free, você vai conseguir. Ele vai entrar como membro. O que acontece é que a partir do momento que você está no plano free e adiciona outros membros dentro do seu workspace, ele vai começar a limitar a quantidade de blocos que você coloca. E vai começar a aparecer uma tarja vermelha aqui em cima, falando que você excedeu a quantidade de blocos. Mas na verdade não é que você excedeu a quantidade de blocos, é que você excedeu a quantidade de pessoas que você pode adicionar. Parece que foi uma gambiarra que eles fizeram. Posso até ver com eles lá depois como é que é isso. Porque eles não atualizam a mensagem para poder ficar uma coisa mais clara. Mas às vezes as pessoas começam a não ter essa consciência. Muitas vezes até a empresa mesmo. A pessoa gostou do Notion ali, levou para a empresa, começou a criar as estruturas, começou a adicionar os membros, ok, quando viu, aparece a mensagem vermelha ali, ela não consegue fazer mais nada. Por que isso acontece? Os planos do Notion, o plano free, que é o primeiro, ele permite até 10 convidados, mas nenhum membro. Ou seja, para você, no plano de graça, compartilhar o seu conteúdo com outras pessoas, você tem que adicionar eles como convidados e não como membros. E qual que é a diferença disso, né? Convidado você adiciona aqui no botão de cima. Aqui em cima você clica e adiciona ele aqui. E aqui você só insere o e-mail, então se eu começar a inserir e-mail, sei lá. Aqui, ó, Luca. Ele vai aparecer aqui e as outras pessoas que tem dentro do meu workspace aqui que começam com essas iniciais.
É por aqui que você adiciona as pessoas como convidados. Se você for adicionar elas direto pelos Team Spaces, que é uma coisa que eu vou explicar aqui agora, ela vai entrar como membro. Porque pra pessoa, deixa eu abrir aqui do lado, ó, que vai ficar mais tranquilo. Pra pessoa visualizar essa abinha aqui, ó, que vocês estão vendo, esse aqui é meu pessoal, né? Então vocês estão vendo só a gestão pessoal e a parte de organização da casa. Pra pessoa ver isso aqui, ela tem que ser membro. Ela não consegue ver isso aqui se ela não for membro do Workspace. Tem uma estrutura que ajuda a gente a organizar um pouquinho melhor o Notion e tal. Mas, como eu disse, tem que ser pago, né? E aí a pessoa acaba adicionando pra ver aqui a organização bonitinha e bate de cara com aquela limitação. Mas como que funciona essa parte de páginas compartilhadas, páginas privadas, Team Spaces? Basicamente, toda página que você cria, quando você começa, ela é criada aqui dentro, ó, dentro da página privada. Isso aqui é um board que eu importei do Trello. Ele vem exatamente como estava lá no Trello, de um challenge de Data Science que eu fiz há uma cota atrás, muito tempo. Ele importou aqui. Isso aqui é uma página privada, ele não está compartilhado com ninguém. Então ele cai nessa aba daqui. Se eu vier aqui compartilhar com alguém, vou botar, por exemplo, a Maju, que está aqui, ela deixa de sai dessa parte privada, vocês viram que sumiu daqui, e passa a fazer parte das minhas páginas compartilhadas. E aqui é o ponto, eu adicionei ela como convidada, como guest. Então apareceu aqui nas minhas páginas compartilhadas. Se eu quiser que ele fique disponível dentro da parte de Team Spaces, eu só clico e arrasto para cá. E aí todo mundo que tem acesso ao meu Workspace vai conseguir visualizar o Team Space e acessar essa página aqui que está dentro desse Team Space. A diferença é que página compartilhada só tem acesso a quem você compartilhou aqui em cima, e o Team Space, todo mundo que é membro do seu Workspace vai ter acesso. Porque os Team Space eles são compartilhados com todo mundo que tem acesso, que está dentro do seu Workspace. Mas aí você pensa o seguinte, eu não quero pagar para poder ter membros dentro do meu Workspace. Eu tenho uma empresa OJ que seja, eu tenho 30 membros lá dentro, e eu não quero pagar os $18 por mês ali para cada membro utilizar o Notion, que é $18 por membro. Qual que é a alternativa que eu tenho? Assim, é uma solução alternativa, né? Que é você pagar o plano Plus, que eu vou mostrar aqui rapidinho a parte de planos, aqui, Settings. Que é você vir aqui na parte de pagar esse plano Plus, porque nele você pode adicionar até 100 guests, 100 convidados dentro dele. E aí você meio que deu uma contornada. E tem que ter consciência do que você perde com isso. Você perde a organização da parte do Team Space aqui, você perde os seus convidados, eles não conseguem criar páginas privadas, eles têm acesso exclusivamente às páginas que você compartilha com eles. Vou mostrar aqui um exemplo. Vocês tiveram aula com o Hassan, não tiveram? Eu tô aqui no Workspace com ele, poder organizar a parte da Liga dos Juniores, e ele me colocou dentro do Workspace dele apenas como membro, como guest, como convidado. Eu entrei aqui e eu visualizo apenas essa página, eu não consigo criar páginas privadas, eu não consigo ver Team Space, eu vejo apenas essa página aqui. E isso é o que acontece quando você coloca só convidados. Então você tem que ter uma estrutura muito bem organizada para poder fazer isso, mas é uma forma de contornar e ter acesso a tudo que o Notion oferece sem ter que pagar por pessoa, né? Deixa eu voltar aqui agora pro meu Workspace, que agora eu saí da organização aqui. E vou ter que... legal que eu não deixei uma parte aberta aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei... Aqui, poderia ter deixado... Aí, voltou. Se eu vier aqui... Estrutura básica... Aqui. Consegui voltar. Aqui tá falando da parte de estrutura básica, a parte de convidados e membros. Então essa aqui é a diferença entre convidados e membros. O uso de Team Space é exclusivo para membros e a gente pode compartilhar páginas com os convidados, dando meio que um bypass ali naquela estrutura de pagamento ali do Notion, até com que a empresa cresça e tenha suporte financeiro para poder fazer pagar aqueles valores, né? Essa parte aqui mais básica já foi também, deixa eu voltar aqui. Falar um pouco da parte de banco de dados. Aqui eu esqueci de atualizar, então vocês vão ver que está meio que sem acento aqui, mas... Enfim. Bom, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Bom, agora vamos entrar na parte um pouco mais profunda aqui. Como que funciona a base de dados do Notion? Isso aqui é muito importante para a gente poder entender como que vai ser organizado aquele exemplo que eu falei que eu vou dar ali. Aqui, toda página que a gente adiciona dentro do Notion, como eu falei, ela é
compilado de blocos, né? Então, uma página tem vários blocos. Só que a página pode ter um pouco mais do que só blocos. Ela pode ter propriedades dentro dela também. E a partir do momento que a gente tem uma página com propriedades, ela tá dentro de uma base de dados. Aliás, reformulando um pouco melhor, né? Quando a gente cria uma base de dados, na verdade a gente está criando um agrupamento de páginas com propriedades semelhantes, que é exatamente o que eu estou colocando aqui. E a partir disso a gente consegue visualizar essa base de dados, esse conjunto de páginas, por meio de tabela, por meio de board, por meio de calendário, que é um gráfico, ou outros. Tem várias opções aqui dentro. E é importante você ter consciência disso, de que é como se fosse uma caixa preta ali onde os dados estão, e você apenas visualiza eles numa forma de tabela, numa forma de board, numa forma de gráfico. É apenas a visualização. Aqui embaixo tem um exemplo de uma base como se fosse pessoas, coloquei aqui algumas pessoas da minha família, e aqui um curso que essas pessoas fizeram e tal, ou vão fazer, né, porque a idade tá baixa, um campo de telefone, data de nascimento e idade. O que acontece aqui? Cada página dessa, ela é uma página no Notion normal, que a gente pode vir aqui, inserir conteúdo, posso colocar aqui um to-do list, por exemplo, e começar uma lista. Como eu disse, a gente pode inserir o conteúdo que a gente quiser, mas ela também tem esses itens aqui de cima que são as propriedades. Essas propriedades elas podem ser diversos itens. E aqui a gente tem, por exemplo, pode ser um texto, aqui está a sugestão, né? As partes de AI aqui, mas pode ser texto, pode ser números, seleção, multisseleção, status, data, enfim, existem vários, inclusive a parte de relação entre tabelas diferentes, entre bases de dados diferentes. E pode ter ID, pode ter um botão, enfim. Tem várias propriedades aqui, inclusive conexões com itens, com sites e softwares externos. Mas basicamente é isso. Uma base de dados é um agrupamento de páginas que tem propriedades em comum. Todas as páginas dentro dessa base de dados aqui têm essas propriedades aqui, que por eu estar vendo em formato de tabela, elas estão organizadas aqui em tabela, em que cada propriedade é uma coluna. Beleza? E aqui eu adicionei. Uma propriedade bem interessante é a parte de fórmulas, que ela é bem poderosa. Como vocês podem ver aqui, eu adicionei uma coluna, uma propriedade que é a data de nascimento dessas pessoas. E aqui do lado eu simplesmente criei uma fórmula que calcula a idade dela. Então, date subtract aqui é uma função que o Notion tem, né, que a gente consegue ver várias fórmulas que tem muita fórmula. E peguei o subtract aqui do lado, quando a gente vai usar, ele fala aqui como é que funciona, tá vendo? Aí eu peguei o now. Aí eu peguei a coluna do data de nascimento, a propriedade de data de nascimento, o ano, né, porque ele vai retornar a data completa, eu quero só o ano, e fala que o formato do retorno que eu quero nessa subtração é em anos. E aqui eu coloquei o pontuia, eu não lembro porque eu coloquei o pontuia, deixa eu ver aqui, se eu mudar aqui ele vai funcionar, não, ele retornou data, por isso que eu coloquei o pontuia, porque aqui ele tá fazendo a subtração de datas. Então, se ele fizer a subtração de dados, ele está retornando uma data. Se eu quero ver a quantidade de anos, aqui eu tenho que vir aqui e colocar o ponto I. Aí. Ao vivo. Por que ele não funcionou? Por que ele não atualizou? Por que ele não atualizou? Acho que ele deu uma bugada aqui. Ele tá esquisito. Enfim. Depois eu vou ver isso aqui. Ao vivo, às vezes acontecem uns problemas se eu der save aqui dessa forma e colocar de novo. Aqui ele colocou 43 certinho, se eu der o save. Aí, voltou. Tinha bugado mesmo. Boa, voltou. Mas é basicamente isso aqui. Aí agora falando sobre as visualizações, né, que eu falei aqui que existem várias. Aqui embaixo eu fiz referência à mesma base de dados. Porque a partir do momento que eu criei ela, não necessariamente eu tenho que usar só ela aqui. Eu posso simplesmente vir aqui embaixo, criar aqui embaixo, apertar barra, colocar um table aqui, eu quero mostrar formato de tabela, e selecionar a fonte. Pode ser uma nova base ou pode ser outras ali em cima, que é o que está mostrando aqui. Aqui as recentes que eu acessei, né? Aquela challenge Data Science que eu coloquei está aqui, ó. E aí a gente consegue acessar e criar visualizações da mesma base de dados em diferentes lugares do Notion. Bem interessante isso aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas visualizações. Aqui tem a de galeria, que é a mesma que eu estou usando para poder estruturar aquela apresentação lá no início, né? Com imagens de fundo, aqui poderia ser a imagem das pessoas, né? Não coloquei foto de todo mundo aqui, só uns placeholders aqui de exemplo. Uma lista, só com nome e idade, por exemplo, para poder ficar fácil de acessar, num contexto de, sei lá, vamos supor que fosse um RH, por exemplo. Aqui a gente pode esconder para poder ficar mais visual. E um board, por exemplo. Aqui eu tenho o curso, né, que a pessoa fez, então eu quero ver por curso, por exemplo. Aí eu simplesmente vim aqui,
cria um board e eu consigo configurar essa visualização, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O board, eu consigo falar que se eu vou ter preview do card, o tamanho eu coloquei small e o agrupamento eu coloquei por curso. E aqui ele colocou na parte de cima, né, de cada coluna o curso daquela pessoa. E aí fica bem fácil de estruturar. E outro ponto interessante, né? Tem duas propriedades que eu gosto de falar muito, que eu vou falar o tempo todo, que é muito interessante, né? Uma é a fórmula, que é o exemplo que eu dei aqui em cima de calcular a idade. E outro é a parte de relação entre tabelas. Aqui eu criei uma outra base de dados, que é um board, uma outra base de dados, que é as tarefas. E aqui tem um board, né, com o status delas. Uma das propriedades que eu coloquei aqui foi o status. E aqui no board eu consigo visualizar essas tarefas aqui em cima. E aqui a parte de relacionamento que eu estava falando, eu consigo adicionar uma propriedade de relação. Então, se eu vier aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidinho. Relation, e aqui eu seleciono com qual tabela que eu vou fazer essa relação. Aqui no caso, deixa eu pegar o nome aqui, base exemplo, né, que eu coloquei. Se eu vier aqui, vou colocar a relação aqui, aquela ali apagou, acho que tem que configurar na hora. Na verdade dá para clicar, né, mas aí aqui, base exemplo. Aí eu seleciono aqui, se eu quero que essa relação seja mostrada lá, qual que é o limite, se é 1 ou se não tem limite. E adicionar essa relação, né? Aqui eu não vou adicionar porque eu já tenho ela adicionada ali do lado, eu vou só apagar essas aqui que eu adicionei. Tá, porque não chegou a adicionar. Beleza. E aqui eu consigo selecionar as pessoas, eu mudei o título dela aqui para responsável e consigo simplesmente ir colocando. E fazer referência. Isso aqui é bem interessante quando a gente quer agrupar. Você tem tarefas, você tem projetos, você tem clientes, e aí você consegue fazer o vínculo dessas tabelas e fazendo manipulações. E o mais legal é que a gente consegue vincular a parte de relações com a parte de fórmulas. Então, um exemplo bem simples aqui, eu vou pegar aqui a fórmula, e dentro da fórmula eu vou acessar a coluna de responsável, vou pegar ponto, não sei, responsável, ponto idade, deixa eu ver. Tá, aqui responsável eu vou ter que fazer um map, porque ele é uma lista, né? Fazer um map, para cada item deles aqui eu vou pegar, por exemplo, a idade, eu quero uma lista dessas idades, então. Mas aqui é o Arthur e o Cícero. O Arthur tem 3, o Cícero tem 42, e tá aparecendo os dois aqui. Se você quisesse pegar isso aqui e fazer uma soma dessas idades, para ter a soma delas, ele ia ter dessa formato aqui. Cara, isso aqui é muito poderoso. Tipo, é um exemplo bem bobo, mas imagina o seguinte, a gente tem, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo depois, no final, se der tempo e tal. Quero prolongar demais, mas de uma base financeira, por exemplo. Você tem listado ali uma tabela só de transações e do outro lado você tem uma tabela de meses, por exemplo. E você consegue pegar para cada mês e ver quanto você gastou, quanto você gastou por categoria, quanto que você gastou ou quanto você investiu, e ir puxando essas informações e colocando ela ali para a parte de mês e vinculando as transações, sabe? E manipulando com fórmulas, isso aqui, fazendo agregações de dados e manipulações muito mais complexas. E muito mais visuais e com toda a estrutura do Notion por trás, sabe? Isso aqui é bem interessante. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão acompanhando certinho? Essa parte aqui é mais importante, a gente já vai para o exemplo. Eu tenho uma dúvida. Tipo assim, nessa base de dados, teria como pegar uma coluna, por exemplo, essa de urgência, e montar um gráfico? Para poder ver, tipo, a porcentagem de urgência alta ou de média, essas coisas? Sim, você diz, por exemplo, eu tenho um gráfico de pizza, por exemplo, em que eu consigo visualizar ali quantas tarefas urgentes tem dentro daquela ali. Isso. Sim, eu vou fazer isso aqui ao vivo, olha só. Vou pegar um gráfico aqui, o chart, aí ele cria um gráfico aqui automaticamente, ele seleciona propriedades aleatórias só de exemplo, tá? Aí a gente vem aqui e tem que configurar. Opa, não era aqui. Eu já estava aqui mesmo. Eu vou selecionar o gráfico de pizza, que é o que a gente falou. Aqui ele coloca o download. E aqui o que a gente vai mostrar? Eu quero colocar aqui, você disse a urgência, né? Vamos pôr a urgência. Aqui, ó, já até tá montado. E aqui eu quero contar mesmo. E ordenar do mais alto para o mais baixo. Feito, ó. Já tenho 5 tarefas, eu sei que 2 são urgência alta, 2 são baixa e uma tá baixa. Era isso aqui que você pensou? Isso. Nossa, muito legal. Sim, isso aqui é bem interessante. E olha só, imagina que a sua tabela, a sua urgência aqui, ele tá só uma seleção simples. Imagina que isso aqui, ele é uma urgência que ele é manipulado com fórmula de acordo com a proximidade com a data de conclusão que aquela tarefa tem que chegar. Vamos supor que a gente tem uma coluna aqui que é a deadline,
E de acordo com essa data limite, ele calcula a urgência aqui e atualiza o gráfico para você ver ali na sua área de projeto, por exemplo, como KPI. Então, assim, é bem simples de montar, sabe? Basicamente, você vai criar uma coluna aqui e usar uma fórmula ali, dar uma máxima ligação tempo que na fórmula, se a pessoa não estiver acostumada com a parte de fórmulas do Notion, para poder montar essa visualização, sabe? Bem legal. Tudo certo, pessoal? Mais algum ponto? Acho que é isso, então, né? Aqui ele tá voltando, deixa eu vir aqui. Aqui é um exemplo ao vivo. Tá, esse exemplo ao vivo aqui, ele pode dar muito certo, ou ele pode ficar meio falho, porque às vezes não tá dando ao vivo, você sabe como é que é, né? Às vezes não fica meio estranho. Mas aqui eu coloquei fiz uma anotação aqui, basicamente, do que seria um fluxo de um cliente, por exemplo. Vamos supor que eu estou aqui atendendo a commit, vou montar um workspace no Notion estruturado, e aí a gente conversando, a gente fez uma reunião ali, entendeu os processos de como o commit funciona, e a gente pegou esse processo aqui para poder organizar aqui dentro do Notion. Aí a gente identifica que tem a parte de atração de clientes, que a gente precisa de uma base de leads para poder entender, e aí a gente vai preencher essa base de leads aqui com uma API, por exemplo, extraindo dados do site, extraindo dados de eventos que o cliente participa, de vendas de e-books, por exemplo, enfim, de várias formas. A gente tem também o processo de vendas, que pega desde a conversão, fechamento da proposta, coletar os dados ali do projeto e dos dados do cliente, elaboração e assinatura do contrato e tal. Aqui eu coloquei colocar data só como lembrete, tá? Já a gente vai chegar nessa parte. Depois desse processo a gente tem a parte de onboard, execução do projeto, que ele é acompanhar os status, acompanhar como é que está a execução, comprar o estado da data final, e o pós-venda, que é o suporte, né, daquele projeto que foi feito, e coleta de NPS, feedback ali. E a partir disso é interessante a gente pegar esses KPIs aqui para poder visualizar. Quantidade de leads são no topo do funil, conversão ao longo do tempo, quantidade de conversão e assinatura do tempo entre a conversão e a assinatura do contrato. A gente consegue fazer isso calculando, usando fórmulas para poder pegar a data que foi fechada até a data da assinatura do contrato, quantidade de projetos de execução, membros e ativos que executam projetos atrasados, NPS, e quantidade de projetos em suporte. Isso aqui são todos KPIs bem tranquilos de montar com isso aqui. Hoje, no exemplo, a gente não vai montar isso tudo. Isso aqui é um exemplo bem grande, mas eu vou montar uma estrutura bem básica, mas mostrando o que é possível, sabe? Então, eu vou deixar aberto aqui. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou criar uma nova página aqui. Eu vou colocar aqui exemplo commit. Eu não tenho, eu acho que nesse computador eu não tenho só tem o Bluebird, eles ainda não adicionaram. Vou colocar aqui o só de exemplo, né? Não tô com a logo da commit nesse computador aqui, não tá. Esse computador aqui eu comprei depois que eu saí, então não tenho mais. E aqui a gente vai estruturar algumas coisas. Eu vou colocar esse aqui aberto em uma nova aba aqui em cima. Esse teste aqui já fechou, que é um teste que eu estava fazendo antes. E aqui eu vou olhando os itens aqui e vou montando uma parte aqui, beleza? Tá. Como eu disse, pode dar muito certo a gente montar uma parada muito doida aqui, ou pode ficar meio mais ou menos. Então, vamos tentar montar uma parada legal. Primeiro aqui eu vou colocar a largura total, que a gente quer uma visualização de dashboard. E para poder começar essa parte de estruturação dos dados, primeiro aqui eu vou só dar uma organizada, colocar aqui base de dados, o que eu gosto de sempre colocar o ícone para poder ficar bonitinho. Vou colocar aqui esse aqui, das bases de dados, e aqui vai ficar as infos. Eu coloco ele aqui um do lado do outro, e base de dados vai ser uma parte no cantinho aqui. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida me interrompam na hora, sabe? Tipo, é mais pra gente ser uma coisa colaborativa mesmo, trocando ideias. Se tiverem ideias de coisas pra depor, que às vezes eu posso travar aqui em alguma coisa também, então vocês sintam-se à vontade. Bom, o primeiro item aqui é a parte de leads, né? Aqui, eu escolhi esse fluxo porque a gente pode usar a mesma base de dados para toda essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer vai ser criar uma base inicial de clientes. E eu vou criar aqui a partir de uma tabela, começar uma base de dados novas, vou colocar clientes
commit para ter certeza que eu não vou linkar com outra base de dados aqui no meu workspace em outro ponto aleatório. Tá, vamos começar a adicionar as propriedades aqui. Primeiro, antes de tudo, eu vou adicionar a propriedade ID. E aqui eu vou colocar Customer Success, por exemplo, só de exemplo aqui. Ele vai ficar aqui no cantinho. E aqui, isso aqui é um ID único que ele adiciona uma propriedade para ter ID único. Toda página vai ter o seu ID e nunca se repete. Se a gente vir aqui e apagar o 3, por exemplo, e criar outro, ele vai criar no 4, porque ele não repete o 3. É basicamente isso. Isso é bem legal para quando a gente vai integrar e usar a PageNotion. A PageNotion é muito boa, a gente pode ter um dia depois para falar sobre isso. Mas é importante demais ter isso aqui. Em projetos maiores, automação e tal. Tá. Aí aqui a gente quer atração de leads, construção da base de dados. Então vamos trabalhar primeiro na parte da atração. Atração aqui eu vou usar essa própria parte de tags aqui para poder colocar, por exemplo, o ponto de contato que a gente tem com esse lead. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto de contato. Aqui pode ser um evento que a commit fez. Aqui ele pode ser um ex-cliente. 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 Nome depois a gente vê. Ex-cliente. Alguma coisa assim. Opa. Não é muito bom não, mas vou começar agora. Vamos pegar aqui que comprou um produto digital, sei lá, a commit lançou um e-book, como automatizar um tipo de processo usando o AppScript, por exemplo. Aí você lançou um e-book desse e já pegou um dos possíveis clientes ali de empresas que estão em interesse nesse tipo de serviço e tal. Mais alguma ideia? Deixa eu ver. Formulário do site. A gente montou, supondo que a gente montou uma integração, que o cliente preencheu o formulário do site, ele cai aqui direto. O Notion Forms está vindo aí, hein? É para lançar agora em breve, inclusive ele já até aparece aqui já, o Forms. Mas ele tá em beta ainda, então não vou nem colocar ele no jogo aqui não. Aqui eu vou só tirar isso aqui para poder ficar bonitinho. Outra informação legal, né? Ser um ponto de contato e tal, é legal a gente pegar o e-mail aqui também. E-mail, vou tirar esse address da frente aqui, colocar só e-mail. E aqui o nome não, vou colocar o nome aqui a gente pode usar para poder ser um identificador também, para poder facilitar, mas é legal a gente saber quem que entrou em contato, né? Então, vou pegar aqui um campo de texto mesmo. A gente coloca como responsável. Responsável. Beleza. Isso aqui é basicamente para a gente poder, vamos supor que commit entrou em contato com algum tipo de cliente ali e colocou ele, sei lá, que o Luiz é a pessoa da empresa que você teve em contato. É bom ter isso aqui guardado certinho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Construção da base de leads. Aqui vai ser só isso por enquanto, essa parte aqui. Porque a ideia é que essa base ela fosse alimentada por fora e tal, tivesse uma conexão com a API, extraísse dados de alguma outra forma, e se fosse tudo convertido aqui dentro. Por isso que nesse primeiro momento vai ser uma parte mais básica. Vamos então para o próximo ponto aqui. Conversão. Aqui a gente vai pegar conversão do lead, fechamento de proposta, coleta dos dados, elaboração e assinatura do contrato. E aqui eu tenho que lembrar de colocar as datas. Tá, eu vou mostrar tanto a parte do status, que é o próximo coluna que eu vou colocar aqui. Vou colocar um status, quanto a parte de automação, que é isso aqui que eu vou mostrar aqui rapidinho. Os status aqui, vamos fazer uma alteração aqui, né? Porque eu quero que ele reflita o nosso contexto aqui, que é fechamento da proposta. Então ele deixou de ser só um lead, agora ele vai virar um cliente, né? Então eu vou colocar aqui. Primeiro eu vou. O status ele tem que estar preenchido por padrão. Ele não tem um status vazio. Então é bom preencher ele de acordo com o que faça sentido para a nossa base de dados. Aqui é o primeiro status, que é o status padrão. Ele é apenas um lead. Então ele entrou ali, ele é só um lead, não é nada. Até, a não ser que a gente altere isso, que ele ande dentro do funil de vendas. Eu vou pegar aqui e vou colocar então o próximo passo. Aliás, eu não vou nem no to-do, vou pôr aqui no in progress, porque aqui ele já teve algum tipo de interação, né? Então eu vou pôr aqui contrato, proposta aceita, por exemplo. Proposta aceita. Vou ter que colar aqui porque a memória tá... Fechamento da proposta, coleta dos dados e assinatura do contrato. Coleta dos dados, vou colocar mais aqui. Coleta dos dados, aqui tanto dados para poder colocar no contrato, quanto dados de projeto e assinatura.
para poder fechar o contrato. Vou colocar ele aqui para baixo. Beleza. Assinatura do contrato. E aqui, depois, aqui tá para assinatura, que a gente pode pôr venda com sales done, sei lá. Só pra gente poder marcar aqui o status aqui, a gente pode pôr sales status. Ele tá done, ele tá fechado. E a parte da automação que eu falei aqui é interessante pra gente poder pegar quando que aquele cliente fechou e quanto tempo demorou para poder fechar, ou esse tipo de informação é legal a gente ter o campo de data. Então eu vou colocar aqui o campo de data, fechamento. Nossa senhora, digitei um fechamento. Beleza. Data fechamento. Quando que esse data fechamento ele vai ser preenchido? Eu quero que ele seja preenchido toda vez que eu quero apagar esse imposto. Toda vez que a proposta for aceita. Então deixa um segundo aqui que eu deixei esse campo a mais aqui que tá sobrando. Pode deletar o in progress. Eu quero toda vez que deixar de ser lido for a proposta aceita, esse data fechamento tem que ser preenchido. E aqui vai mais um recurso muito doido do Notion, que é a automação. Toda vez que o seu status for para proposta aceita, eu quero que a ação dele seja data fechamento, seja preenchido com o date triggered aqui. Beleza. Aqui eu vou editar o nome da automação, porque tem toque, que às vezes a gente esquece e fica um monte de Leonardo's Automation, ou seu nome Automation, né? Então eu vou pôr aqui data fechamento. Pra gente poder saber, porque já que a base de dados cresce, a gente tende a ter várias automações, né? E aí dá nisso. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, proposta aceita, ele passa alguns segundinhos, porque é assíncrono, e ele preenche aqui, ó. Preencheu. Bonitão. E aí a gente consegue fazer cálculo ali. Por exemplo, eu poderia ter uma outra data, aqui a gente tem proposta aceita, né? Que é a data de sales done, por exemplo. O tempo em que ele virou deixou de ser um lead até ele fechar a mesa, assinatura ali total. Então a gente pode pôr outra data aqui. Data conclusão. Conclusão venda. Essa aqui, e aqui eu crio outra automação. Esse aqui eu vou mostrar. Com certeza não vai dar tempo de montar tudo. Aqui a gente vai montar umas partes principais, vai deixar legal. Eu quero toda vez que o status, dessa vez eu quero que o status seja completo, ele preencha a conclusão venda com o date triggered aqui. Beleza. Eu não vou mudar o nome não, porque eu quero adiantar as coisas aqui. Então se eu pegar aqui e colocar sales done, ele vai preencher ali. E aqui a gente pode ter lead time. Põe em português, né? Tempo para... Português não, né? Não é uma tradução direta. Mas é algo que seria próximo disso. Tempo para conversão, eu quero que isso aqui não seja do tipo texto, isso aqui é do tipo fórmula. A gente simplesmente vai usar aquela mesma que eu... Lá atrás eu mostrei o date subtract, né, para poder calcular a idade, aqui eu vou mostrar para poder pegar a data fechamento menos a conclusão venda. Eu quero que mostre em dias. Dates. Aqui. Argument of type, date does not satisfy the function subtract. Date não satisfaz. Problemas técnicos que acontecem na hora que a gente está fazendo ao vivo as coisas, né? Por que não pega? Se eu salvar aqui, ele não vai mostrar nada, porque ele está com a fórmula errada. Beleza. Data, conclusão venda. Date. Deixa eu pegar ponto date aqui. Funcionou. Por que ele funcionou de um lado? Tá. Tem algum detalhezinho aqui que eu não peguei? É que eu vou pegar ponto days. Day.
pra ele poder pegar um dia só. Enfim, a fórmula não tá 100%, tá? Vocês estão vendo aqui que aqui eu tive que dar date, aqui não. Tem alguma coisa no meio ali do caminho que eu tenho que dar uma olhadinha. Mas é só pra poder exemplificar, ao vivo é mais tenso de fazer essas coisas. Mas aqui a gente tem um lead time de um dia, por exemplo, que já poderia ser mostrado dentro de um gráfico, por exemplo. Mostrar, por exemplo, o tempo médio de lead time. Daria pra poder extrair essa informação. Vou criar outras propriedades aqui um pouco mais rápido, só pra gente poder conseguir não estender demais também. Esse aqui foi a parte de conversão, né? Vamos pegar a parte agora de execução do projeto. Aqui, como é uma base de dados mais geral, não tem problema ela ter várias colunas, ou uma página ter várias propriedades. Porque lembra que eu mostrei que a base de dados, tá até aqui do lado, ó. A base de dados ela tá aqui e a gente cria diferentes visualizações. Essas diferentes visualizações a gente consegue mostrar, inclusive, quais propriedades a gente quer exibir em cada uma delas. Então, na parte de projetos, a gente só mostra as propriedades que forem relevantes para projetos. Na parte de vendas, a gente mostra só as propriedades que forem relevantes para vendas. Isso é bem tranquilo de fazer, é só dá pra poder demonstrar que propriedades. Eu consigo ocultar quantas eu quiser aqui, ó. E aí as que não fizerem sentido para um determinado contexto, eu simplesmente oculto. Então não tem problema ter um scroll aqui bem grande pro lado, sabe? Tá, eu vou criar agora a parte de projetos aqui, eu vou criar outro status. Então, project status. No not started eu vou pôr aqui que vai ter um além do not started, que vai ser o... não vendeu ainda, sei lá, alguma coisa assim. A gente vê de acordo com o contexto. Não vendeu ainda. A gente veio de acordo com o contexto, esse aqui ele vai ser o default. E todos aqui vão passar a ser não vendeu ainda. Um exemplo, o nome não tá bom, tá? Mas no contexto de cada empresa a gente ajusta isso para poder ficar organizadinho. Inclusive, a gente usa esse status aqui. É bom ser status e não ser select, porque ele tem que estar preenchido por default, pra gente poder, na hora de filtrar isso na tabela de projetos, a gente saber que não quer que mostre os que não vendeu ainda, porque não faz sentido. Aqui, em progresso, Done, eu posso pôr aqui suporte. E eu posso colocar aqui... o suporte talvez ele fique aqui embaixo. E aí depende da forma como a gente organiza cada coisa. Eu posso colocar isso aqui. Projeto finalizado, só finalizado. Não, projeto finalizado, porque a gente tem que falar o que é. Por que tem que falar o que é, né? Projeto finalizado finalizou o projeto. O cliente ainda não foi finalizado. Ele tem a etapa de suporte, tem a etapa de feedback. Então aqui feedback e pode ter um real que é concluído, que é tudo concluído. A gente vendeu, a gente faturou, a gente fez o projeto, teve suporte, teve feedback, coleta de NPS e aqui ele foi concluído. De projetos aqui eu vou adicionar só isso. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a parte de vendas, adicionar datas para poder pegar o tempo de conclusão e tirando esse tipo de métricas aqui. Não vou fazer por questão de tempo, porque já deu poder mostrar, né? Eu vou criar mais uma coluna aqui, que é o NPS. Simplesmente para a gente poder fazer o cálculo do NPS e mostrar ele lá na frente. Ele vai ser do tipo número, se eu achar, aqui. Beleza? E ok, então aqui deixa eu ver a data de execução do projeto. Aqui eu coloquei colocar a data, mas eu não vou colocar não, para poder não estender demais, sendo que eu já fiz essa parte de automação. E pós-vendas, o NPS e o feedback aqui. O NPS eu já coloquei e... Deixa eu pensar... a gente já tem o status aqui, né? Status de estar esperando feedback, então não precisa colocar uma coluna só para isso. Aqui tá bem simples. Eu vou preencher aqui só com alguns exemplos. Empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, mas só pra ficar batendo com a ID ali. Tô com... Toque. Esse aqui foi eventos também, e um e-book. Esse aqui só e-book e entrou em contato pelo site. E-mail eu não vou colocar agora, porque a gente não vai trabalhar com isso. E esse aqui tá no... tá só lead mesmo. Aliás, vamos pôr esse aqui como proposta aceita e esse aqui como lead. Pra gente poder ter dados. Era legal também de ter dados de projeto, né? Mas eu vou só criar primeiro esse board aqui. Tá. Aqui a gente tem os dados de
essa parte aqui de base de dados. Aqui eu vou só criar vazio. Eu não vou preencher ele aqui, porque senão de novo a gente vai tomar muito tempo. Vou colocar aqui page, colocar outra tabela aqui de tasks com limite. De novo, podendo criar dados de 1 milhão de tabelas escrito com o nome task que eu tenho aqui no Workspace. Vou pôr aqui task 1, task 2, task 3. E aqui eu vou adicionar um status só para poder usar de exemplo. Opa! Delete. Aqui eu vou colocar um status só para usar de exemplo. Não vou mexer no status, vocês já viram a gente fazendo isso. E aqui eu vou usar a parte de relação. Esse formato que eu estou modelando aqui, ele não necessariamente precisa ser para todos os contextos, né? Aqui eu vou colocar uma relação com a tabela de clientes. Mas às vezes a gente pode fazer uma parte totalmente apartada, não ter essa relação e, enfim, funcionar bem também. Aqui eu vou colocar só para exemplificar. Test commit, qual é que era o nome? Cliente commit. Task só como tasks para... Só pode ter um projeto, né? E aqui eu vou mostrar lá na Tasks Commit também. O nome vai ser esse mesmo. Beleza. Aqui eu vou ter... Eu não fechei nenhum, né? Mas eu vou mostrar aqui só para poder pegar de exemplo. Esse aqui vai ser tudo da empresa 1. Beleza. Not started, esse aqui vai estar em progress e esse aqui vai estar done. Show. Aqui a gente tem vários KPIs aqui, mas eu vou mostrar alguns deles aqui para a gente poder não se entender demais, porque já são até 8h30. Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro que está aqui é a quantidade de clientes topo de funil. A gente precisa primeiro definir o que é o cliente topo de funil. Cliente topo de funil, vamos pôr que ele é o que está dentro do cinza aqui, ó, lead. Ele é só um lead ainda, ele não aceitou, né? Ele não é nada. Esse lead aqui, ele pode ter várias outras camadas, né? Mas aqui a gente vai considerar que o nosso topo de funil é só o lead, para simplificar. Então aqui eu vou pegar aqui, eu gosto de começar a criar as minhas visualizações sempre a partir de tabela. Tabela é muito fácil de visualizar e ter uma noção de como a gente quer as coisas. Então eu vou aqui, clientes commit, ele vai puxar a tabela inteira. Eu não quero a tabela inteira. Eu vou filtrar aqui por... Deixa eu achar. Tempo de conversão, não. Eu esqueci o nome da... Sales status. Isso, deu branco no nome. Enfim, aqui. Aí beleza, aqui a gente tem esse aqui, que ele é o lead e as propriedades. As propriedades interessam. Vou montar um gráfico aqui, só para poder mostrar a quantidade de leads que a gente tem dentro do nosso funil, né? Então aqui eu vou editar nossa visualização. Ele vai ser basicamente um KPI único. Deixa eu ver se eu consigo montar certinho aqui. Eu gosto de colocar esses KPIs assim, simplesmente com um valor. Beleza. Aqui a gente tem o nosso funil, né? Ele fala aqui quanto que tem cada um, e aqui a gente tem a quantidade total de clientes que estão no nosso funil. Porque aqui ele tá, o sales tá... Viajei. O status sales, ele tá só no lead, então ele vai mostrar só o lead aqui. Vou pegar aqui esse gráfico, vou deixar ele menorzinho, só para poder ficar um pouco mais bonitinho. More Style Options. Minha tá seca, falando pra cacete. Beleza. E aqui eu gosto de deixar um pouco mais organizado, colocar nesse count aqui sem ícone. Remove. Mas aí eu quebrei aqui, né? Melhor dar um Ctrl Z e trazer isso aqui pra cá. Aí. Beleza, aqui a gente tem o nosso primeiro KPI, que é simplesmente a quantidade de leads que tem no nosso funil. Quantidade de conversão ao longo do tempo. Esse aqui eu acho que vai dar para poder mostrar também, porque ele é vinculado àquela data que eu coloquei lá, porque aquela data exatamente para exemplificar isso. Clientes commit de novo. Aqui, conversão a gente quer essa parte aqui. Então, eu vou pegar aqui, esse aqui é um pouco mais complexo. Deixa eu ver se eu faço de primeiro aqui. Eu quero um chart, um gráfico, eu quero um gráfico de linha. E que eu quero mostrar no eixo X. No eixo X eu quero mostrar a data conversão, data fechamento relativo ao mês. Aqui ele vai ficar um pontinho só, né? Porque a gente só tem um ponto. Deixa eu popular a base, só com mais um
um cliente aqui, vai ser empresa 5. Tá, não interessa aqui, ele teve a proposta aceita. Ele teve a proposta aceita, eu vou pôr aqui em mudar aqui pra, sei lá, qualquer dia aqui, só para poder mostrar de exemplo. Aqui na nossa base, ele vai mostrar aqui, mas aqui ele está acumulativo, né? Aqui tá com... Não, tá não, é isso mesmo. Só vamos conferir aqui. Ele tem um em setembro e 2 em outubro, né? Porque 2 foram aceitos em outubro. Então aqui a gente tem, ó, que em setembro foi um, e em outubro foram 2 clientes aceitos. Então a gente pode vir aqui e deixar um pouco mais organizado, colocar aqui que... Gente, eu gosto muito dessa caixinha aqui. Então eu vou para em tudo. Aqui e colocar aqui a conversão por mês. Conversão por mês. Colocar um estilo bonito aqui, colocar um verde, colocar em bold. E botar até para poder colocar um emojizinho ali do lado. Mas isso aqui para uma página de vendas, por exemplo, a gente ia acompanhar conversão por mês. E isso aqui é bem legal. Olha só, imagina que a gente tem uma meta de realizar 3 conversões por mês. A gente pode colocar essa meta também na base, ou numa outra base, fazer o vínculo e tal. E a linha V, o 3 aqui, ele vai estar sempre preenchido ali, ó, 3. A meta a cada mês é 3. E a gente vai acompanhar sempre o quanto que está acima da meta e o quanto que está abaixo da meta. É um exemplo bem simples aqui, mas já dá para poder visualizar essas possibilidades. Isso aqui é bem legal. E vamos para o próximo aqui. Tempo de conversão entre assinatura e contrato. A gente pode colocar um tempo médio aqui. Eu vou popular aqui de maneira diferente, só para proposta aceita, eu vou pôr assinatura e sales done, só para ele poder preencher aqui. Eu vou pôr uma data aqui de... Eu pus dia 13, né? Vou pôr dia 20, só para ele poder dar um espaço de tempo maior. Tempo médio entre a proposta aceita e o... Opa. Eu vou aqui, table. Esse aqui é o último e aí eu já vou fechar porque senão vai estender demais. Eu não quero que isso aqui fique muito cansativo, mas a gente pode marcar outros com as áreas diferentes e tal. Clientes commit. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu quero filtrar apenas... Não quero filtrar apenas sales status, não. Eu quero... Nesse caso aqui, eu quero pegar só os que estão preenchidos. Deixa eu olhar a base de novo. Me deu um branco aqui. Eu quero a média do tempo para esses aqui. Eu tenho 2 basicamente, né? Deixa eu pensar. Eu vou transformar isso aqui num gráfico direto, que eu acho que vai ser melhor. Esse aqui tem que pensar mais. Coloquei em furada aqui. Não, é base, é chart mesmo. Deixa eu pensar como é que eu vou calcular isso. Eu tenho a diferença das datas ali. Mas para poder calcular isso eu teria que usar uma outra tabela. Uma tabela para poder agrupar essas informações. Deixa eu pensar. Não. Realmente. Eu teria que agrupar esses dados e aí sim fazer o cálculo com a fórmula e dado esse dado em um ponto específico, eu consigo colocar isso aqui e mostrar o tempo médio. Eu não vou fazer isso agora não, para a gente poder não estender demais, mas é um pouco mais complexo. A gente tem que criar uma outra tabela que faz o agrupamento dessas informações e gerar esse dado a partir de uma agregação de dados. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu faço. Pessoal, vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão aqui de coisas que a gente pode colocar? Alô? Deixa eu ver aqui se... Agora tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Assim, aqui a ideia é não estender muito realmente, então não vou andar muito pra frente com isso aqui não. Eu já... Acho que deu para poder pegar as possibilidades aqui. Vou pegar só mais um aqui, por exemplo, esses projetos aqui. Eu quero pegar dentro desse aqui qual que é o progresso dele. Da empresa 1, por exemplo. Eu vou fazer essa alteração aqui. Então vai ser para a gente fechar aqui então. A gente tem as tasks, né? Então eu vou criar mais uma fórmula aqui.
que é pegar. Eu quero saber a porcentagem de tarefas concluídas. Então, basicamente, vim aqui Tasks Commit, que ele vai puxar todas as minhas tasks, né? E aqui eu vou fazer um filtro em que o current é o que ele usa para identificar cada item da interação ali, né? Eu quero que o status seja igual. Se eu não modifiquei lá, o status aqui vai estar done. Beleza. Então aqui eu tenho Então eu posso vir aqui fazer o count. Aqui tem um mapa. É isso mesmo, tá. Aqui ele tá extraindo só a task 3, certo? Tá saindo só a task 3. Isso aqui é um mapa, então eu quero pegar vou fazer o map de novo. E desse map fazer a somatória. Não. Deu branco aqui, peraí. Eu deveria funcionar só. Não sei, pega corrente. Não. Eu quero pegar a quantidade. Ponto count. Ele não tá pegando count. Ou eu tô errando a fórmula. Deixa eu ver se dá sorte. String. Tá, deu um branco aqui. Eu tenho todos aqui, teste todas as tarefas. Isso aqui é uma lista ou ele não tá tratando como lista? Deixa eu fazer um teste aqui. Às vezes ele não tá tratando como lista e eu tô bugando por causa disso. Teste commit. Sort based on unique find field sum map. Essa cabeça já tá fritando. Tinha o count. Era a somatória aqui, ele não vai pegar a quantidade de. É porque o sum ele é aplicado em cima de um mapa que ele é só de itens aqui. Nossa, eu tô apanhando pra poder fazer o count. Minha cabeça realmente tá fritando. Sorte. Deixa eu ver. Não é pelo map. Length. Aí. Tá, tenho 3 aqui, que é a quantidade total. Desculpa pelo bug na cabeça aqui. Realmente, no finalzinho do dia aqui, né? Então tem aqui, teste de novo, vamos lá. Teste commit, vou filtrar aqui. Filter. Aí aqui eu vou pegar todos que tem um status igual a done. Aí ele vai pegar aqui. Aí aqui eu vou pegar o length, que é igual a 1. Mas eu quero saber a porcentagem de tarefas que estão concluídas. Então vamos fazer isso aqui dividido pelo tasks commit.length, que vai dar 0.33333 aqui. Isso aqui eu quero que seja uma porcentagem. Então eu vou vir aqui editar a fórmula, número e porcentagem. Aqui ele tem um ponto bem chato, que é a gente não tem um jeito simples de fazer quebrar esse número aqui, né? E ficar menor, mas dá pra poder fazer uma gambiarra. Eu tenho até uma fórmula pronta nos meus templates que eu faço. Que a gente faz isso aqui. Concat. Minha cabeça não tá funcionando bem agora, não consigo fazer agora não. Mas basicamente é pegar a string, converter ela em. Aliás, pegar o número, converter em string, dar o slice, poder diminuir a quantidade de casos e converter para o número de novo. Para poder cortar. Porque as operações que ele tem aqui. Deixa eu tirar esse parênteses daqui. As operações que ele tem aqui, ele não tem um round, que não arredonda todas as casas, sabe? Tipo, a gente cortar a quantidade de casas decimais. Então ele fica nesse tamanho aqui. Mas, enfim, em projetos maiores, tal, com mais tempo, eu normalmente aplico, até tem outros templates, a fórmula completa.
mas aqui a gente consegue ver a porcentagem de projetos concluídos dentro de tarefas concluídas dentro desse projeto aqui. E vamos supor que ele não está mais em Sales Done, né? Aliás, ele está em Sales Done e aqui ele já vendeu. E aqui eu vou colocar que ele está em progress, projeto que está em progresso ainda e que a fórmula indica que ele está 33% concluído. A gente pode também puxar informações usando fórmula de quantidade de tarefas que estão em progresso, quantidade de tarefas que não estão iniciadas ainda. Com data, a gente consegue puxar informações de quantidade de tarefas que estão sendo viáveis de ser concluídas, quantidade que não está mais, né, de acordo com a deadline ali que tem. Por exemplo, cada tarefa ela pode ter um tempo para poder ser concluída. Eu acho que essa tarefa a gente estimou, fez um planning poker lá, e em vez de usar complexidade, né, a gente usou período de tempo, que é o ideal. E cada tarefa ali ela vai ter. Essa daqui é 2 dias, essa daqui é 5 dias, essa aqui é uma semana. E de acordo com a data final do projeto, a gente poder gerar aqui. É uma fórmula um pouco maior, mas bem viável de fazer, né? Bate cabeça um pouquinho aqui e faz. Para nossa área, a gente vive fazendo isso aqui, então é tranquilo. Se não tiver muito cansado, né, e não fizer igual eu aqui batendo cabeça para poder puxar o length, vai dar muito certo. Bom, pessoal, alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram levantar aí? Falar da minha bugada na cabeça aqui que deu? Vendo você fazendo aí, já tem muita ideia na cabeça de que mexer no Notion da commit. Tem muita coisa que pode ser otimizada e muito melhorada aí a forma como a gente faz atualmente, né? E acredito que tem que ir mexendo lá e fuçando e vai vir as dúvidas, né? Não, show. É isso aí mesmo. De acordo com o que você vai mexendo, você vai te tendo dúvida. Levantou a mão, Ana? É que eu queria saber se tem algum material que você indica para consultar a fórmula, descobrir como é que elas funcionam, assim. Sim, legal. As fórmulas. Eu tô com 2 exemplos aqui abertos, né? As fórmulas, elas funcionam. A forma como ela funciona, o melhor jeito de acessar é aqui dentro mesmo. Por exemplo, eu vou criar uma fórmula aqui. E quando eu acesso ela aqui, ó, ela aqui ele tem todas as fórmulas que tem no Notion. Quando ela tá em branco, né? De acordo com o que você vai selecionando, ela vai filtrando pro contexto. E aqui, ó, ela tem do lado como que ela funciona. Então, se eu tenho uma lista e eu tenho aqui o index que eu quero, ele retorna o index dessa lista. E aí você consegue ir testando isso aqui. Sei lá, um exemplo bem toscão aqui. Eu vou criar uma lista aqui, que vai ter aqui vai ter, sei lá, LD, string aleatório aqui. E aqui vai ter o D. Aí o primeiro elemento ali que eu quero, o primeiro elemento dessa lista é 1, sabe? Na verdade, esse exemplo aqui não tá nem legal porque a gente está usando dentro da fórmula. Posso pegar aqui, pegar a lista e ponto first. Ele vai e retorna 1, saca? Então, assim, a melhor forma de aprender sobre as fórmulas é fuçando aqui e olhando. Porque aqui ele te mostra tudo o que você pode fazer com o Notion, sabe? E os exemplos aqui do lado são realmente bem interessantes. Mas, se tem algum caso mais específico ali, que você precisa de entender um pouco mais a fundo o comportamento de uma fórmula, se não me engano... Deixa eu ver se eu tô com o Chrome aberto aqui. Ele tá aqui, não. O Chrome tá nessa janela aqui. Eu vou pegar aqui agora. Fórmulas Notion. Dentro, porque ele tem a documentação do próprio Notion, que é legal, vou mandar no chat aí pra vocês. Tem exemplo aqui até de uma forma um pouco maior. Legal, deixa eu jogar na outra tela aqui. Um segundo. Aqui, ó. A documentação do Notion é bem interessante, tanto para a parte da API quanto para mexer mesmo. Tudo tem aqui do lado mostrando os planos, Notion Apps, páginas e blocos. Muitas coisas que eu falei vieram daqui, mas aqui tem alguns exemplos de como utilizar as fórmulas, tá? Elas foram atualizadas, então estão bem mais poderosas. O Date Subtract que eu usei ali, ó, veio daqui, por exemplo. Enfim, aqui ele tem uns exemplos mais profundos, uma explicação melhor de como que as coisas funcionam e tal. E dá para poder consultar. São casos mais raros, viu? Quando precisa consultar. Normalmente a própria documentação ali já, dentro do próprio Notion, já te resolve 95% dos problemas. Beleza? Respondeu aí sua dúvida? Vou mandar aqui no chat. Boa, valeu, Ana.
Aí, mandar aqui. Deixar isso aqui. Beleza. Gente, a ideia era montar uma parada legal aqui, mas acho que eu, na hora do planejamento, pensei em algo muito maior do que caberia aqui, né? Pra gente poder não fazer uma coisa mega cansativa também. Então eu vou partir agora aqui os exemplos, uns templates um pouquinho mais elaborados, que vocês vão ter uma noção melhor. Eu vou. Esse texto aqui nem precisava de ter, é um texto só descritivo. Vou pegar aqui esse finanças pessoais aqui. Ele é um template bem mais estruturado. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele pode ser usado como base para poder usar até dentro da própria empresa. Mas é basicamente um lugar onde a gente pode inserir todas as nossas transações e ter uma visão geral de como que está a nossa vida financeira, né? A gente tem botões aqui dentro para poder inserir as informações. Ele está até com um alerta aqui, falando que tem o erro. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mas aqui a gente tem uma visualização geral de como que está as finanças a cada mês ou a cada ciclo, né? O mês aqui é basicamente um ciclo, né? Você pode, aqui eu coloquei novembro, mas você pode colocar o ano inteiro, por exemplo, para acompanhar dentro de uma empresa, por exemplo. Eu vou pegar aqui um mês que esteja mais preenchido, vou entrar na base de dados do mês. Aqui eu coloquei os 3 meses, tipo, a gente está em outubro, então ele mostra novembro e setembro, né? A visão dos 3 meses do momento. Mas aqui para a gente poder acessar, a gente já acessa a base de dados inteira. Eu sei que julho está bem preenchidinho, então eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, a gente preenche o mês data, simplesmente para poder preencher alguns filtros, mas isso aqui tudo é fórmula, tudo ele já busca. Então, total de dinheiro planejado, então vou mostrar o planejamento, ele já preenche aqui automaticamente. Total de gastos que teve naquele mês, ele vai lá na tabela de transações, pega todos que são do tipo saída e soma os que são os valores. Porcentagem em relação ao planejamento. Aqui eu consigo colocar até um tooltip, ó. Planejamento e acompanhamento. Porcentagem de gastos sobre o planejamento. Então, em relação ao planejamento, esse mês aqui está em 40,5%. E aqui eu fiz até aquela parada que foi com vocês de arredondar melhor, né? Pegou os gastos, deu um format, deu split, slice, join, para poder chegar no número bonitinho ali e não ficar aquele 1 milhão de casas para frente. O saldo em relação ao planejamento, a receita, gastos não planejados, aqui está um joinha, quer dizer que não tem nenhum gasto fora do planejamento aqui, né, nas categorias. E aqui embaixo a gente tem de novo os botões para poder adicionar os itens aqui dentro. Aí aqui eu tenho todas as transações daquele mês, tem tudo que é relacionado à conta e cartão, então cada conta está aqui adicionada com as transações daquela conta. Aqui por categoria, então a gente tem aluguel, diversos, cachorro, que foi um exemplo que eu até fiz durante o vídeo que eu estava explicando sobre esse template, e por tipo de saída também, né, pra gente poder ver o que é essencial, o que é não essencial e o que é investimento também, que não tem dentro desse negócio. Os gráficos aqui do lado mostrando o que seriam os KPIs, né, de quanto que é o saldo planejado, quanto foi a receita daquele mês, quais foram as saídas. As fontes de receita estão aqui do lado. No caso aqui nesse exemplo eu só preenchi com um saláriozinho básico aí, né, de 10 mil. E aqui mostrando qual que é a fonte de receita e o planejamento do mês, né? Então aqui a gente consegue selecionar colocar um nome, falar qual categoria vai ser esse planejamento, qual que é o planejado, e aqui o valor gasto ele é preenchido automaticamente com a fórmula. Ele vai lá nas transações, pega daquele mês atual e vê e faz a somatória para poder ver qual que foi o valor gasto, né? E aqui o acompanhamento para a gente poder ter só outra fórmula para poder ver a porcentagem. Toda vez que eu adiciono um item aqui, ele atualiza automaticamente dentro dos KPIs dessa parte. Então, vocês veem aqui como é que as relações entre as bases de dados deixam o template muito mais poderoso. Então, a gente consegue ter uma visibilidade bem interessante. As contas e cartões também estão todas listadas aqui com o saldo de cada uma delas e as movimentações, né? Pagou a fatura do cartão, ele aparece aqui, movimentou de uma conta para outra, que é uma movimentação interna sua, aparece aqui também. Então, isso aqui tá muito misturado. Eu demorei um tempo fazendo esse template aqui, porque aí é uma coisa minha mesmo, né? Eu demorei muito tempo montando ele, porque eu usava na planilha, tentei usar aplicativo para poder me organizar financeiramente e o aplicativo supria da forma que eu queria, com as coisas específicas que eu queria, e o Notion me mostrou sendo uma interface muito boa de montar, mas tinha que ter o trampo de fazer a estrutura, né? E aí eu peguei e montei a estrutura e estou usando ele. Só tem que ver esse botão aqui, que dentro do mês vocês viram que não deu erro, né? Aqui tá dando. E aqui um gráfico acompanhando as entradas, saídas e movimentações de cada mês. Beleza?
Se você tiver alguma dúvida específica sobre cada ponto de algum template aqui, vocês podem falar. Vou mandar o link para vocês dos templates depois. Esse aqui, que é uma parte de hábitos, abrir nova aba aqui, que eu não perco essa parte aqui. Esse aqui eu linkei o template errado, porque o template certo é o que mostra só isso aqui, mas aqui, por exemplo, esse aqui acho que esse aqui é um de exemplo, mas está com as informações. Eu crio os objetivos aqui dentro, de acordo com tem um botão aqui dentro que eu vou preenchendo, então eu só coloco aqui, ele coloca ali o que é o negócio e preenche ele para mim. E aí a gente consegue ter o acompanhamento das metas, né? Aqui ele mostra apenas as metas que estão em andamento, que quando vou pegar isso aqui, por exemplo, quando a gente coloca aqui a data de início, a data de fim, o objetivo, o total que foi preenchido, aqui é uma fórmula também, o progresso, com uma barrinha de progresso. Nas fórmulas aqui ele deixa a gente vir aqui e fazer a parte de barra de progresso, ring, só mostrar o número mesmo. Quantos foram executados nos últimos 30 dias, quantos foram nos últimos 7 dias, que é o valor que eu preenchi ali agora. E aqui tem todas as datas que foram checadas, né? A gente tem uma parte só de dias, que é essa base aqui que vai mostrando. Esse template aqui ficou bem legalzinho também, poder ir acompanhando os hábitos daí, se tem alguma meta, é legal ir colocando aqui. Vai fazer uma prova, por exemplo, precisa estudar uma semana inteira, coloca aqui e vai checando, vai dando aquele pequena injeção de dopamina, né? De ir concluindo uma coisa a cada dia. Vou voltar aqui. É aqui. E um outro exemplo aqui de Project OKR. Esse template aqui é inclusive aquele que o Assan está usando no que eu mostrei ali, quando eu estava falando do acesso, né? Que eu mostrei o AC Workspace do Assan e mostrei o projeto que a gente estava mexendo. É esse template aqui. Basicamente a gente coloca os projetos aqui, ou os objetivos que a gente tem. As tarefas de cada projeto ficam listadas aqui do lado. A gente tem um acompanhamento geral dos objetivos aqui. Então, tudo foi concluído, tudo que tem progresso, tudo que está em risco aqui, as tarefas, né, que precisam ser concluídas com mais urgência, e tudo que não foi iniciado. E para cada tarefa aqui, a gente tem também as subtarefas. Então, a tarefa 2 tem subtarefas aqui. E aqui, a tarefa 2, ela teve a subtarefa 1 que não está concluída. Aliás, a 2 não está concluída e a 1 está concluída. Então, ela está em 50% de progresso. Então, a gente consegue puxar essas informações. A ideia era montar alguma coisa, uma parte assim, na parte de projetos, no exemplo que eu dei, né? Ao vivo. Mas realmente ia tomar bem mais tempo. E além de colocar os responsáveis, né? O Assan ainda personalizou esse template colocando parte de membros aqui em cima, né? E aí ele colocou a parte de membros e vai atribuindo as pessoas. Então, cada pessoa consegue acessar e ver as tarefas que estão atribuídas a ela. Aqui, se eu acessar, eu consigo ver as anotações e como é que está o vínculo ali dentro, também dentro de cada página. Um ponto importante, ó, que eu acho que eu não citei hora nenhuma, é que a gente consegue criar templates também para cada base de dados. Ó. Então, nesse aqui, quando eu crio uma nova base, quando eu um novo item nessa base de dados aqui, ela já vem com as informações aqui preenchidas e com o filtro feito, para poder pegar e mostrar só as relações relevantes para essa base, para essa página nova que está sendo criada. Isso aqui é bem legal. Bom, alguma dúvida, pessoal? Dúvida, feedback, o que vocês acharam? Algum insight que vocês tiverem para poder montar dentro da community, da área de vocês? Essa parte que você mostrou de finanças aí é muito interessante para a gente. Que atualmente a gente usa o Notion, Drive, que tá uma bagunça. Né? Então, já estou pensando como que eu vou mexer já para deixar bonitinho a parte de finanças da community. Massa. Vou mandar o link para vocês aqui desses templates que eu falei ali, que é a minha página de templates. Deixa eu só pegar aqui porque a pessoa... Eu deixei aberto, mas eu fechei. Sem querer mexer nas coisas aqui, eu fechei. Se eu colocar login aqui, ele vai cair dentro... já sei. Vou mostrar dentro do próprio Notion. Aqui, ó. Vou criar um exemplo aqui, basicão. Exemplo não, mas vou mostrar pra vocês como é que acessa os templates. Porque esses templates que eu mostrei são templates que eu criei, mas a gente consegue acessar todos os templates da base aqui dentro, ó. Então aqui você quer, por exemplo, estruturar a área financeira que você disse, certo?
E aí você quer ter ideias. Esse template que eu te mostrei, vamos supor que por algum motivo ele não se encaixa em algum ponto específico que você quer estruturar aí e você quer ver aqui como que as pessoas fazem. Você pode vir aqui, buscar a parte de finanças, ele tá em finanças, e aí você vai cair em todos os templates que são relacionados a finanças, templates gratuitos, tem templates pagos também. Então você consegue ter uma base interessante. Inclusive, isso aqui é uma excelente dica, que é dificilmente você começa um template do completo zero. A não ser que vai fazer uma automação para algum cliente, por exemplo, que aí é um caso específico, você mapeou o processo de funcionamento dele e tal, vai montar uma coisa muito maior, e aí sim você começa um template do zero, uma estrutura do zero. Mas normalmente você pesquisar aqui, pegar alguma base e ir estruturando a sua em cima do que outra pessoa fez, faz mais sentido, porque tipo, um bom tempo ali, sabe? Vou pegar aqui esses templates, deixa eu ver aqui. Tá, aqui ele pegou os templates que eu já adicionei no meu workspace. Ou não aqui, ó. Ele vai acessar o meu. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no YouTube também. Valeu. Um abraço aí pro Hassan que tá assistindo a gente aqui também. Aí, ó, depois que o W me ensinou a usar o Notion, eu uso todos os projetos. Aí é porque realmente é bom. Massa. Deixa eu colocar aqui, vou mandar pra vocês os... Aqui. Esses templates aqui que eu coloquei. View Creator Profile. Aí, vou mandar no chat aqui essa página aqui, deixa eu jogar ela na tela. Ao vivaço é assim, né? Eles dão umas travadinhas. Vou mandar aqui no chat. Ué, cadê? O Meet simplesmente aí abriu num... Aí aqui vocês vão conseguir acessar e eles têm esses 3 templates aqui. Era pra ter um outro. Eu acho que eu tirei ele, esqueci de... Enfim, acho que eu tirei, sim, não tirei sim. Esses 3 aqui que eu mostrei de exemplo, vocês podem simplesmente acessar aqui e baixar, que já vai cair dentro da sua página. E só pegar, começar a usar e editar como você quiser e tal. Beleza? E aqui vocês conseguem acessar a minha página, mas fuçando aqui, né, pegando os outros exemplos, vocês vão conseguir visualizar muitos outros templates, vários outros clientes, inclusive templates pagos, umas estruturas muito grandes. Eu não acho muito interessante pegar um template pago de uma estrutura muito grande, porque quando o template é muito grande, dificilmente ele vai ter uma aderência muito boa no processo que você está querendo mapear para dentro do Notion. Eu acho interessante usar de exemplo algumas informações de templates gratuitos e trabalhar na montagem do seu, ou contratar alguém para poder montar essa estrutura toda dentro do Notion, se for uma parte mais complexa. Mas templates muito grandes que a gente compra, às vezes eu já vi templates de $500, o pessoal comprando templates de $500, imagina a loucura isso. E templates muito grandes, eles têm muita coisa, mas eles são muito genéricos. Então você vai acabar adaptando a sua empresa e o seu fluxo para o template, ao invés de adaptar o template e usar a flexibilidade do Notion a seu favor, você vai estar tendo que se ingestar dentro de um template de outra pessoa, sabe? Então acho mais interessante você entender como funciona, pegar ideias, baixar templates gratuitos. Às vezes é algum template pago ali que resolve algum ponto específico, que você quer ter acesso a algum tipo de fórmula ali que a pessoa está usando. Tem umas fórmulas absurdas que o pessoal coloca, uns negócios muito grandes. Mas nunca para poder simplesmente pegar e usar sem nada, sabe? É legal entender como é que funciona, entender como é que o template é estruturado, aprender a mexer e alterar, sabe? Isso aqui e... Bom, pessoal, é isso que eu tinha para poder apresentar. Vou colocar aqui na tela de novo. Eu parar de compartilhar aqui também, porque aí a gente... Mas conversa, quero saber o que vocês acharam, se tem algum ponto ali que vocês querem abordar. Opa, é só apertar stop. Se tiver tudo certo também. Depois eu vou mandar um link de
de feedback para vocês amanhã. Beleza? Beleza. Beleza. Ó, comentários aqui. Vamos ver. Não sabia nem metade dos recursos, tinha que dar uma fuçada no Notion para testar ao menos metade do que foi ensinado. Estou maravilhado. Ah, boa. Isso aí. Ou é muito pegar e fuçar, sabe? Pegar e fuçar e aí a gente descobrir as possibilidades. Porque a gente pode fazer com os próximos passos, eu tinha até conversado com a Emily sobre, a gente estruturar algumas coisas dentro da commit, sabe? Eu acompanhar vocês pra gente poder montar umas partes legais e automatizar alguns processos. Não só internamente da commit, mas até para poder capacitar vocês também, porque a parte da API é muito doida. Como eu falei ali no exemplo, né, eu peguei essa parte de lead até poder usar isso como explicação. A gente pode preencher uma base de dados Notion com as informações de diversas fontes, sabe? Extrair, automatizar coisas, porque a gente vê ali, mas existem limitações. O Notion não é perfeito, mas a gente consegue vincular com base de dados existentes, a gente consegue vincular com outras aplicações, a gente consegue puxar dados, extrair dados, criar automações bem mais complexas do que aquela que eu criei mostrando só a data, sabe? Atualização de data, por exemplo, atualização de algum campo. Então, assim, até às vezes o cliente chega querendo construir um software do completo zero ali. Mas às vezes o próprio Notion já resolve, você faz alguma integração ali com a API, com alguma coisa que coloca, e já resolve o problema do cliente muito mais rápido, para o projeto poder andar, ganha um NPS altíssimo ali por ter resolvido o problema, e sem toda a burocracia, né? Porque às vezes um cliente pequeno, uma empresa muito pequena, ela não vai ter uma estrutura de custos para poder manter um software rodando. Se der algum problema, se der algum bug, ela vai ter que vir na commit de novo, e aí às vezes o time que fez aquele projeto já saiu da empresa, e aí a documentação tá ali, mas quem vai pegar aquilo ali para poder pegar do zero, sabe? E aí pode ser uma solução bem interessante para projetos pequenos. Usei a parte de a documentação de um projeto de extensão e coloquei o que estava fazendo com imagens de 20 páginas. Ele gerou literalmente o objeto do projeto, a introdução e tal. Achei interessante na época. E a IA do Notion tá muito poderosa, ela tá usando GPT-4 por trás. Ela tem limitação no plano free, mas eu acho que no plano educacional ela não tá inclusa. Não tenho certeza. Mas ela é bem forte e muito legal mesmo. Inclusive, eu tava quase esquecendo, eu vou acessar aqui. Vou mandar para vocês. Quem ainda não tem o plano educacional do Notion tá perdendo muito, porque gráficos, por exemplo, que eu mostrei aqui, ele é acessível apenas com o plano educacional. Vou mandar para vocês o link. Tô pegando aqui a parte do Campus Leader, que a gente tem uns links para poder... Aqui, minha página. Vocês não estão vendo minha tela mais, mas eu vou mandar para vocês aqui. Aqui, ó. Acessem esse link aqui e peçam... É só acessar o link. Vou compartilhar a tela que é melhor. Que eu mostro para vocês aqui como é que tá. 2 minutinhos e aí a gente já encerra. Para quem tem e-mail institucional de faculdade e tal, aqui. Vocês acessam essa página que eu mandei para vocês. Vem aqui embaixo. Aliás, vem aqui embaixo e dá o botão de apply. Dei o apply. Aqui, ó. Room your student org for free. Inclusive, acho que a commit entra nisso aqui. Aí você vai clicar aqui e ele vai cair numa parte para poder preencher as informações, preencher o seu e-mail institucional, o e-mail do Cefet mesmo, novo. E aí você. Aqui já tá puxando minhas informações, né? Aí você vai ter que escolher o workspace e tal, que você quer colocar, a instituição de ensino, aí ele tem um monte aqui, você vai ter que colocar que é o Cefet. E aí ele já vai te liberar o plano educacional, que é bem interessante, tá? Ele é o plano Plus, se não me engano, com algum tipo de limitação. Deixa eu... A commit usa esse plano educacional. O workspace da commit é o plano educacional que eu peguei há muito tempo, quando a gente estava iniciando a empresa. Mas eu acho que eu não tenho acesso aos planos nesse workspace aqui. Deixa eu... Planos. Tá. Esse aqui eu tô no Enterprise, porque eu tô no do próprio Notion. Deixa eu ir no meu aqui. Que eu mostro pra vocês a parte dos planos aqui rapidão também. Explore Planos. Aqui. Educacional Plus. Plano Educacional Plus. Até 100 guests. Sem convidados. Então, não tem a parte do Team Space? Não tem. Mas a gente consegue adicionar as páginas e criar acessos bem legais ali, de fazer uma gestão granular das páginas com os próprios guests. Como a gente não tem 100 membros, né? Então acho que isso aqui já resolve. Os gráficos que eu mostrei são acessíveis a partir desse plano. Acho que aqui ele mostra, né?
Não. História por 30 dias e sem limite de arquivos. Então, documentação de projeto, contrato que assinou com o cliente, aditivo, tudo. Dá vai colocando aqui, deixar tudo centralizado num lugar só e boa, sabe? E aqui vocês clicarem, vocês conseguem ter o acesso a ver, né, tudo que tem nesse plano. Bom. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhum ponto, acho que a gente pode encerrar. Aí, ó, o Bruno Lima acabou de falar aqui, se não souberem como é que pega o e-mail institucional, depois manda na página do Cefet, que gera. Isso aí. Cefet gera e acho que o Notion aceita rápido, porque o Cefet já tá cadastrado. Eu acho que eu fiz esse rolê. Mas vai funcionar no máximo. Se não for instantâneo, vai ser tipo 3 dias, sabe? Úteis. Qualquer coisa me avisa que eu dou um ping neles lá. Bom, eu vou encerrar aqui. Valeu, pessoal que acompanhou aqui pela live também. Encerrar.